Todo mundo do seu time já te disse, olhando no seu olho, que está comprometido. E na semana seguinte, metade não entregou o que prometeu. E aí você achou que foi falta de talento, falta de dom, capacidade, faltou cobrança, ou que você contratou a pessoa errada, porque não tem comprometimento naquilo que está sendo entregue. E provavelmente não era nada disso, né? O que faltou ali foi uma confusão que quase todo líder faz sem perceber, confundindo duas palavras que parecem irmãs gêmeas, mas que elas são distintas, né? Que é o compromisso e o comprometimento. Enquanto você não separar essas duas coisas na sua cabeça, né, a gente não entender como que ela funciona, a gente vai continuar cobrando resultado de gente que só tem a intenção de fazer algo, mas que não está comprometida com o resultado. Nos meus 16 anos nadando no alto rendimento, e agora tocando empresas e na área dos negócios, eu vi esse erro custar caro, tanto no esporte quanto nos negócios. E nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença exata entre compromisso e comprometimento e por que que o discurso motivacional ele não resolve isso. É um exercício rapidinho que eu vou mostrar aqui, né, que o meu técnico usava nos Estados Unidos para transformar intenção em entrega real. Eu vou entregar para vocês neste vídeo aqui. E tem ciência que confirma e aplica essa aplicação direta, né, para quem lidera times. Eu vou fazer essa conexão aqui com vocês, né, de ciência com o conteúdo que eu vou trazer neste vídeo. Se você já se frustrou com um time que fala bonito, né, durante a reunião e some na hora de executar, da execução, é só você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, deixar seu like, porque o que vem agora muda a forma como você cobra resultados. Vamos lá? Deixa eu te dar uma definição extremamente importante aqui, né? Primeira coisa. Mas ela é simples e que eu carrego desde os tempos de treino no esporte. Compromisso é aquilo que você fala, é o teu discurso. Comprometimento é aquilo que você faz, tem a ver com comportamento. E eu posso te dizer que eu vou treinar 10 vezes por semana, vou acordar cedo, eu vou falar que eu vou me alimentar bem, né, que eu vou fazer todo o possível para eu chegar nas Olimpíadas daqui a 4 anos. Isso tudo é compromisso, é um compromisso assumido. Isso é intenção, mora aqui, ó, na minha cabeça e ele sai da minha boca. Já o comprometimento, ele só aparece depois, né? Ele não se anuncia, ele se comprova. Você fala, pô, essa pessoa foi comprometida, ou ela é comprometida, aí pergunta, por que ela é comprometida? Aí você fala o porquê foi. Né? Agora, quem só fala e não entrega, aí a gente tem um problema. Ele é o 7º treino da semana de um dia de chuva, quando ninguém quer saber de ir lá treinar, né? E aí você não falta, você vai. É entrega que já aconteceu, já é passado. Por isso que compromisso, você consegue fazer um discurso lá na segunda-feira. Nós vamos, queremos, desejamos, vamos fazer isso, vamos fazer entrega. É claro que é importante você ter o compromisso, né? Que ele te dá uma visão, uma direção de médio e longo prazo. Mas o comprometimento, você só enxerga o que sobrou no fim de semana, né? Você acaba observando aquilo que você fez. Entregou? Olha para trás e vê o que aconteceu ali. E aqui que está a parte incômoda, né? Para quem lidera time, para quem participa de um grupo. O seu time, ele te dá compromisso o tempo todo. Ó, vou fazer isso, precisamos. Uma reunião, ela gera compromisso, né? Normalmente é assim que funciona. Agora, o comprometimento, ele é um pouco mais difícil. E a maioria dos líderes comemora o primeiro, né? O primeiro, que é o compromisso, achando que já ganhou o segundo, que é o comprometimento. Isso aí mora um grande perigo, né? Agora, antes de eu te mostrar como fazer o comprometimento aparecer no seu dia a dia, eu preciso te levar para dentro de um dos vestiários de times que eu tive lá nos Estados Unidos. Para dentro do vestiário mesmo, né? Porque é ali que mora a transição do compromisso para o comprometimento. E foi lá que eu vi o exercício mais barato, mais simples e mais poderoso sobre compromisso e comprometimento. Tá? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu fui treinar lá fora, né? Ainda muito jovem, eu tive o Greg Troy como treinador. E ele fazia uma coisa muito simples, né, na época ali. E eu achava meio boba se você quer pensar dessa forma, né? Que com 17, 18 anos pegar uma coisa muito simples, falar, cara, eu queria uma coisa diferente. E no começo de cada treino, essa que era a técnica dele, né? No começo de cada treino, ele pegava cada um dos atletas ali, aliás, os atletas escreviam num post-it, né, um papel, hoje nem sei se a turma usa post-it, né, mas post-it que você gruda na geladeira, em tudo quanto é lugar, né?
Então você escreveu no post-it qual era o foco daquele dia, daquele treino. Não era a meta da Olimpíada, não era ganhar medalha, não era alguma coisa assim grandiosa, não. Cara, era um detalhe. Ajustar a virada, esticar a braçada. Eu já falei em alguns vídeos sobre essa metodologia de trabalho, mas aqui eu trago o que realmente acontecia ali, com profundidade. Ele não queria saber se eu queria ganhar medalha olímpica, ele queria saber o que ia fazer no treino. Segurar o ritmo na parte final da série, por exemplo. A gente escrevia, entregava para ele ficava na portinha, tinha uma porta, saía do vestiário, você entregava para ele ali, e ele pegava todos aqueles papeizinhos, os post-its, né, e colocava na parede da sala dele. Ficava ali, tudo espelhado. E no final do treino, ele chamava alguns da gente, meio que aleatório mesmo, né? E pegava 3, 4, 5 pessoas, e ele perguntava, e aí, fez aquilo que você escreveu hoje, né? Deu uma nota de 1 a 10 aí, do que você teve como foco. E tinha uma conversa curta, direta, né, um olho no olho, aí eu podia responder assim, bom, eu dei nota 7. Ele falou, mas por que nota 7? Não, porque eu precisava fazer isso, fazer aquilo e tal. E à tarde, vai mudar esse objetivo? Não, eu vou manter. Beleza, dá pra gente pegar um 8? Dá. Uma conversa simples, uma troca. Então ele tinha 40 atletas, pegava uns 4 ou 5, 5%, 10% daquele grupo ali. E depois ele voltava para essa conversa no final do treino e no dia seguinte ele tinha lá 80, 70 post-its ali. Sabe o que ele fazia com aquele material? Com todo aquele material? Você deve estar pensando que ele tabulava, que ele fazia alguma coisa. Ele não fazia nada, ele jogava fora tudo aquilo. Tudo aquilo que foi escrito, ele jogava no lixo. E no dia seguinte, o que ele fazia? Começava no zero. Começava do zero, de novo. Chegava a molecada toda lá, escrevia um negócio, entregava para ele e começava de novo. O mesmo ritmo. E ele fazia isso de uma forma insana e incansável. Né? Repara no que ele estava construindo. Era um pacto diário que ele estava fazendo. Todo dia você escolhia uma coisa importante para executar, para prestar atenção. E depois você olhava para aquilo que você fez e com responsabilização e honestidade, né? E você refletia. E aí? Né? Escreveu? Entregou? Prestou conta com o treinador ou com você mesmo? Porque o compromisso, ele virava comprometimento em 30 segundos ali na canetada. Eu decidi fazer aqui, prestar atenção na minha braçada. E aí, qual que é o comprometimento? Quando você pula na piscina e faz. E o mais interessante é que a ciência tem muito material, né? E bateu exatamente no que aquele técnico, no Greg Troy, fazia ali de uma maneira muito leve, muito natural. Tem um estudo da doutora Gail Matthews, né? Ela é psicóloga da Dominican University, na Califórnia. Ela fez um estudo com cerca de 300 pessoas, né, de empresas de um público variado ali. O que ela fez? Ela dividiu esse grupo em 5, essas 300 pessoas. Um grupo só pensava na meta. Os outros, eles escreviam, e tinha algumas características nos outros grupos ali. E o último grupo, ele fazia o seguinte, o pacote completo. Ele escrevia a meta, escrevia a ação que ele queria fazer, e ainda mandava um retorno de progresso para alguém que ia apoiá-lo durante toda a semana. E fazia semanalmente um feedback sobre aquilo que ele queria fazer e queria executar. E olha o resultado, mais de 70% do grupo que escrevia e prestava contas conseguiram atingir o seu objetivo. O grupo que só pensava e guardava para si, 35%. Metade, né, a eficiência. É muito louco, né? Se você pegar assim, eu vou escrever, vou pensar sobre o negócio, né? Prestar contas para outra pessoa, isso praticamente dobrou a chance da entrega. Isso tem um nome no mundo corporativo, accountability. Accountability, né? Que é a responsabilização, que é um dos elementos que a doutora colocou no seu estudo. E ela, literalmente isso, que o post-it na parede do Greg Troy, 20 anos atrás, 30 anos, isso foi em 1991, muito tempo atrás, estava ali, presente. Né? Antes de virar um estudo, esse estudo, não me recordo quando foi feito esse estudo, mas ele tem essa relação. Agora você pode estar pensando, Gustavo, isso aqui é papo do esporte. Meu time não é uma equipe olímpica, minha realidade é outra. Esquece. É totalmente conectado. O esporte ele tem referências por
Cara, eu faço palestra pelo Brasil inteiro porque o esporte tem conexão com o corporativo, o esporte tem conexão com performance, né? Pode até ser uma comparação justa, não é esporte, ok. Só que a diferença entre a raia e o escritório não é o rigor que você tem ali, é que no esporte o placar aparece na hora e você não tem para onde correr. Não tem. Mão no placar, o que aconteceu? Qual que é o resultado? Fez o índice, não fez? Ganhou medalha? Não ganhou? Como é que eu evoluo agora? No trabalho, a conta às vezes demora para chegar. É claro que o esporte você tem um ciclo de 4 anos, e essa conta também ela demora a chegar. Mas todos os dias você foge da intenção e você vai para a ação, né? O time, ele entrega intenção por meses. Eu quero, eu desejo. Ninguém escreve nada, ninguém presta contas. E aí o resultado não vem. E fica todo mundo, surpreso. Vida, como assim? Aí começa a dar desculpa para tudo quanto é lugar. Só que o que aconteceu é que o placar ele só chegou mais tarde, né? Se todo dia eu treino sem intenção, o que acontece? Eu não consigo medir isso lá na frente, tá? Mas o que acontece com muitos líderes, né? Eles acabam errando a mão, né? De um lado, ele acaba errando a mão assim, o que passa a mão na cabeça, aceita qualquer justificativa e chama isso de gestão humanizada, né? Então, tá criando pessoas que são sensíveis demais e não adultos. E do outro, aquele que cobra resultado no grito, mas que nunca deixou claro o que esperava, não tinha clareza. E não dá direcionamento para o seu time. Esses dois aqui, eles são ruins, os dois destroem o comprometimento do time. Cobrar resultado sem dar clareza é uma... Como que eu posso falar? É uma covardia disfarçada de exigência. Tá? É covardia. A pessoa, ela não falhou no combinado que teve. Ela nunca soube qual era o combinado. Cara, quando eu pulava na piscina para treinar, o meu treinador ele falava assim: nosso objetivo é esse, a gente vai caminhar para cá, nós vamos fazer isso aqui, o nosso desejo é esse, o que você acha, como é que é, e qual que é o seu objetivo, né, que é o que o Greg vai fazer. Você vai focar no que hoje? Liderar de verdade tem uma terceira via, né, fora essas duas que eu mencionei. O que não dá direção e o que dá paulada, né, o que é muito paternalista ali. Você é firme no destino e transparente no caminho. Cara, é para lá que a gente vai. Agora eu preciso ser duro com os problemas que vão acontecer aqui. E a transparência ela faz parte disso. Você garante as mesmas condições para todo mundo. Você como liderança, como líder, você deixa claro qual que é a entrega. E valida o esforço real quando ele acontece. Né? O reconhecimento do trabalho, o aperto de mão, o abraço, o agradecimento, a promoção, seja lá o que for. Quando o time entende que a exigência ela existe para proteger o objetivo de todos e não para punição, né, que às vezes a turma pensa que é uma punição, a cobrança ela vai ser o peso, né? Ela vai ser um grande peso. Agora, a pessoa ela acaba se cobrando sozinha, né? Que é o único tipo de cobrança que dura. Eu quero um resultado, eu quero trabalhar algo de diferente e eu preciso me desenvolver e eu me cobro por isso, né? Então, eu vou falar uma coisa que talvez você não goste de ouvir, né? Discurso motivacional não gera comprometimento. Quando você acorda, você hoje vai, aí o dia não vai, alguma coisa aconteceu lá. Você está se enganando, né? E aí a gente fica esperando o ano novo, a gente fica esperando depois do carnaval, segunda-feira, 1º do mês, data do aniversário, a gente começa a esperar o momento oportuno para fazer as coisas, né? E às vezes aquele sentimento gostoso de segunda-feira, não, agora vai, segunda-feira, ele se evapora na quarta, né? Às vezes tem uma palestra que só emociona e não muda o que a pessoa faz no dia seguinte. Aí vira puro entretenimento, né? Isso não é liderança. Líder que fala, vamos fazer, vamos não sei o quê, e depois não arregaça as mangas e faz, né? O que muda o comportamento, ele não é o discurso bonito. Ele é o combinado. Aquilo que você escreveu, aquele pequeno passo diário que você fez, né? A comunicação com as pessoas, a responsabilização. Sempre foi assim. Funciona dentro do esporte e funciona também no mundo corporativo, né? Então, deixa eu te devolver uma pergunta aqui que talvez possa ajudar, né? E uma pergunta que importa. Quando foi a última vez que alguém do seu time, ou mesmo você, né, se comprometeu a entregar algo de fato, né, e entregou ou não entregou, né? Sem cobrança, sem empecilhos.
Então, quando foi a última vez que isso aconteceu, né? Que você, de fato, pensou dessa forma? Se a resposta for nunca, você não tem um problema de talento, tem um problema de comprometimento. Compromisso cabe numa fala, né? Você conversa. O comprometimento ele só cabe numa entrega. Entrega, você constrói um post-it de cada vez. Ó que louco. Faz sentido, turma? Se você quer sair da intenção e montar isso na prática com o seu time, eu tenho uma coisa para te dar de graça. De graça. Totalmente gratuito. Eu escrevi um e-book sobre liderança junto com alguns parceiros aqui e a gente juntou o que a gente aprendeu em um dos ambientes mais exigentes que existe, o esporte de ponta, e a gente traduziu para quem lidera times no dia de hoje. Então, é um e-book gratuito para vocês, é só clicar no link da descrição aqui, que está aqui, né, um link que está na descrição, só baixar, ler e me conta depois nos comentários como foi que você utilizou aí esse material. Tá joia? Grande abraço para vocês e boas braçadas.